Bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Gostaria de agradecer ao companheiro Virgílio, que nos convidou para fazer aí a apresentação do nosso estudo, nosso tema, nessa manhã de domingo. E ele nos pegou um pouco de surpresa em face do ocorrido lá com a companheira que iria ministrar o estudo dessa manhã. Nós havíamos preparado um tema recentemente para atender uma necessidade dos companheiros lá da cidade de Aracruz. E nós, no início de cada ano, preparamos assim alguns temas, porque as casas nos convidam para as palestras e a gente não consegue atender a todos os convites com temas específicos para cada casa. Nós não temos tempo para preparar tantas palestras diferentes, porque cada casa quer um tema diferente. Então, a gente prepara algumas palestras e vamos usando essas palestras durante o ano nas casas que nos convidam. Mas os companheiros lá de Aracruz, que costumeiramente nós estamos lá fazendo estudos, eles estavam precisando de um tema mais específico, que seria assim: o mundo espiritual para a física quântica. Quando fizeram a proposta desse tema, nós conseguimos elaborar em face de, antes de estar trabalhando, de ter ido para a área da saúde, que é a nossa atividade atual, nós trabalhamos como professor de física durante 10 anos lá em Linhares. Então, isso nos possibilitou fazer essa pesquisa, esse estudo, com um pouco mais de facilidade. E aí, então, eu falei para o Virgílio: olha, Virgílio, eu tenho esse tema. Mas vocês sabem como é o Virgílio, né? Ele sempre muda o título, não é, do tema, não tem jeito. E eu hoje estou me sentindo um verdadeiro padre, porque ele colocou lá o casamento do milênio, né? Ciência e religião. Quando eu vi aquilo, eu falei: gente do céu, dessa vez Virgílio extrapolou realmente, mudou completamente o tema. O título dessa palestra, pessoal, é o mundo espiritual para a física quântica. Eu havia preparado assim. Então, se ficar um pouquinho diferente aí em relação ao casamento do milênio, ciência e religião, que o companheiro Virgílio apresentou, os senhores podem depois conversar com ele, né, sobre essa discrepância. Bom, na verdade, qual é o objetivo desse nosso estudo, companheiros? Fazer uma observação em relação às diversas obras espíritas e diversas palestras espíritas que nós temos encontrado e que as pessoas têm dito coisas sobre a física quântica e o espiritismo que não são verdadeiras. E as pessoas escrevem coisas que não condizem com a realidade dos fatos. Então, nosso objetivo é tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque tem muitos se apressando em dizer que a física quântica está provando a existência do Espírito, que a física quântica está provando a existência de Deus, que a física quântica está provando a existência do mundo espiritual. E a coisa não é bem assim. Então, o nosso objetivo é mostrar até que ponto a física quântica está atuando hoje, o que ela está provando hoje e quais são as possibilidades. Porque assim, quando nós ouvirmos uma palestra, quando nós formos ler algum livro que faz referência a essas questões, nós saibamos fazer a distinção. Porque as pessoas têm o hábito de extrapolarem um pouco nos seus conceitos em relação à questão de espiritualidade, espiritismo e física quântica, achando que esse ramo da ciência estaria dando comprovação científica às realidades do mundo espiritual, às coisas que nós acreditamos, que ainda usamos um método chamado de empirismo científico por falta de tecnologia para dar comprovação técnica às nossas crenças. Então, esse é o objetivo. Eu sei que muitas pessoas
não vão concordar com o que eu vou falar. Assim como aquela palestra que eu fiz aqui sobre os exilados de capela, mito ou realidade, que está no YouTube, as pessoas fazem comentários lá e só não me chamaram de arroz doce ainda porque não deu tempo. Em relação ao fato de ter feito aquela consideração sobre a informação do Espírito Emmanuel. Então, as pessoas não estão acostumadas, às vezes, a ter uma análise mais criteriosa de certas coisas. E o que nós vamos falar aqui, às vezes, pode gerar um mal-estar em relação a isso, porque as pessoas querem, porque querem, que a física ou a ciência oficial prove aquilo que nós acreditamos e querem forçar essa crença. E não há necessidade de que isso aconteça, não precisa. Então, nós vamos ver aqui até que ponto a física está atuando no sentido de nos propiciar uma visualização da crença que nós temos hoje dos postulados espíritas. Nós vamos usar também um pequeno vídeo, rapidinho, só para mostrar um experimento quântico, que está inclusive na internet, para que nós possamos ter uma ideia destas coisas. Mas, primeiramente, nós gostaríamos de fazer uma consideração sobre esse primeiro slide. Eu trouxe poucos slides, são pouquinhos mesmo, só para a gente poder reter melhor aí as informações. A doutrina espírita, o espiritismo, todo o edifício doutrinário espírita, ele foi construído, ele está erigido em cima desses três aspectos fundamentais da doutrina: ciência, filosofia e religião. Toda a estrutura, todo o edifício doutrinário, ele está assentado sobre essas bases: a base científica, a base filosófica e a base religiosa. Tanto é verdade que todos os assuntos que nós nos propomos a estudar no Espiritismo, sempre nós fazemos uma triangulação. É automático. Se nós vamos falar, por exemplo, sobre o aborto, automaticamente, nós, os espíritas, já fazemos logo uma triangulação. A gente analisa sobre o aspecto científico, sobre o aspecto filosófico e sobre o aspecto religioso. Isso acontece automaticamente. Nós não conseguimos analisar um tema apenas sob um enfoque, sob um aspecto, só sobre o aspecto científico. Não, a gente já automaticamente faz essa triangulação. Isso é comum. E a doutrina espírita, ela usa, então, esses três princípios básicos, ciência, filosofia e religião, para que nós possamos analisar todos os assuntos que nos chegam. Bem, o que seria a filosofia sobre o aspecto espírita? Nós consideramos toda a filosofia utilizada nas nossas análises, na visualização da nossa existência, na tentativa de explicar a realidade da nossa vida, os porquês da nossa vida. Usamos os conceitos da filosofia pré-socrática, daqueles filósofos anteriores a Sócrates? Usamos. Usamos conceitos da filosofia socrática, o pai da filosofia? Sim. Dos pós-socráticos? Os filósofos modernos, contemporâneos? Sim. Todos esses princípios. Porém, como a doutrina espírita ela tem uma visão um pouco mais ampliada, ela não vê a nossa realidade existencial começando no berço e terminando no túmulo. Isso quer dizer, nós vemos a nossa existência vinculada a um passado anterior à atual existência e vemos a nossa projeção em existências futuras após a nossa saída do mundo físico. Já que nós temos essa visão que antecede ao berço e é posterior ao túmulo, o nosso conceito de filosofia também muda, amplia-se, melhor dizendo. Então nós começamos a entender melhor os porquês da existência. A questão do sofrimento, da dor, das alegrias, da felicidade, da tristeza. Nós começamos a ter uma visualização um pouco mais ampliada. Porque a pessoa está sofrendo, aí ela olha até o berço e não vê motivos para o seu sofrimento. Ela não vê causa. Por que estou sofrendo tanto? Nunca fiz nada de errado. Ela faz uma análise existencial até o berço e não encontra os motivos, as razões para tanta dor, tanto sofrimento.
É aí que entra o aspecto filosófico espírita, mostrando que nós trazemos de existências pregressas, de existências anteriores, o somatório de tudo aquilo que nós realizamos ou deixamos de realizar. E pela lei de causa e efeito, a gente hoje está respondendo por isso. Então faz esse vínculo. Assim como nos mostra que tudo que nós fazemos hoje determinará o nosso futuro, a nossa condição pós-mortem. Após a passagem para outra dimensão, o que nos espera? Simples o que nos espera. O resultado daquilo que nós fazemos aqui hoje. Não tem segredo, não tem mistério. Aí as pessoas falam assim, será que eu vou conseguir encontrar lá uma colônia espiritual legal, bacana, para eu ficar, que eu tenho um medo danado de ir para o umbral, eu vejo aquele filme lá, O Nosso Lar, aquelas coisas. Depende do que a pessoa está fazendo hoje. Só isso, não tem mistério. Quando eu sair daqui, eu vou pegar a estrada para ir para Linhares de novo. Para chegar em Linhares, eu preciso pegar a estrada que vai para Linhares. Se eu pegar a estrada que vai para Vitória, eu não vou chegar em Linhares. Então é simples. O que nós teremos no futuro é em função do que nós fazemos aqui hoje. E o que nós estamos experimentando hoje é um resultado do que nós fizemos nas nossas atividades anteriores. Isso explica bem esse mecanismo, então. Então, a filosofia espírita, ela usa os conceitos da filosofia que todos nós utilizamos normalmente para tentar explicar as questões do dia a dia, da nossa vida, mas amplia esse conceito. No aspecto religião, ou aspecto religioso da doutrina, realmente nós somos completamente diferentes das religiões tradicionais. Completamente. Nós não temos uma estrutura sacerdotal, nós não temos padre, não temos bispo, arcebispo, cardeal, papa, nós não temos obreiro, diácono, ungido, pastor, nós não temos essa estrutura. Ninguém ganha nada aqui, não temos ninguém assalariado para realizar as tarefas na doutrina espírita. Graças a Deus que é assim, porque se fosse diferente, eu confesso aos senhores que eu não seria espírita. Nós não temos cerimônias, não temos batismo, não temos casamento, não temos crisma. Nós também não temos uso de roupas especiais, vestes especiais, paramentos, velas, incenso, imagens. Não temos. Isso não é religião, isso são ritos. O sentido da religião espírita é a religião natural, a ligação do homem direto com Deus. Não importa onde ele esteja, não importa como ele esteja vestido, não precisa de intermediário também não. Não precisa de um padre, de um pastor que vai fazer essa intermediação. A religião natural é a ligação do homem direto com Deus. Ele pode estar num deserto, na montanha, na floresta, dentro de casa, no trabalho, aqui. Ele não precisa estar numa agremiação religiosa. Não precisa estar na casa espírita, na igreja, nas denominações protestantes, em lugar nenhum. É o encontro dele com a divindade. Esse é o sentido da religião natural. E o Espiritismo busca essa essência, busca restaurar a ligação direta do homem com Deus, na simplicidade, na pureza, semelhante à época do Cristo. Aquela coisa simples, sem pompa, sem luxo, sem rituais. Esse é o sentido da religião espírita, a religião natural. E no aspecto científico, nós usamos como referência a fala de Kardec, que está no livro A Gênese, que foi editado em janeiro de 1868, quando Kardec ele propõe que a doutrina espírita caminharia lado a lado com a ciência. Nós não nos deteríamos onde a ciência para, nós continuaríamos a caminhada. E o dia que a ciência nos provar que nós estivermos errado em um ponto, nós abandonamos aquele ponto e ficamos com as conclusões da ciência. Isso nos dá uma segurança muito grande e uma garantia de que nós estaremos acompanhando a evolução científica e tecnológica. Todas as informações da ciência oficial, porque elas são comprovadas, nós estaremos ali com essas informações.
E aquilo que a ciência disse, olha, espírita, vocês estão errados em tal coisa, a gente abandona aquilo, porque a gente não pode ter apego àquilo que não é verdade. Nós não temos dogmas, não temos artigos de fé, sem problema. Porque as religiões dogmáticas, elas causam sempre problema com os conceitos científicos. Por quê? Porque o dogma é uma verdade irretorquível, uma verdade que não pode ser contestada. Aí vem a ciência e prova, está errado. Eles preferem ficar com o dogma do que ficar com a conclusão científica. Aí não tem jeito. Como é que faz o casamento, então, da ciência com a religião desse jeito? Impossível. Impossível. As religiões dogmáticas, elas já são separadas por natureza da ciência. Porque os dogmas, eles se antepõem aos conceitos científicos. Por exemplo, ressurreição é um dogma de algumas religiões. E a ciência prova que é impossível existir ressurreição. O retorno de um corpo que apodreceu, que entrou em decomposição, voltar à vida, é impossível. Contrário às leis da natureza. Se é contrário às leis da natureza, é contrário às leis divinas. Ah, mas o Evangelho tem casos. Não, não eram ressurreições. Eram casos de letargia, síncope ou morte aparente, explicado cientificamente. Agora, um corpo que morre, apodrece, se decompõe e voltar à vida, é contrário às leis da natureza. Aí as religiões dogmáticas sustentam essa tese. A ciência prova que não é verdade, uma ruptura entre elas. Nós não temos esses dogmas no Espiritismo, então a gente transita tranquilamente com as questões científicas. Ah, Ademar, e aí? A ciência provou que a reencarnação não existe. Provou? Provou. Então nós deixamos de ser reencarnacionistas. Ué, e aí? Ué, aí, a ciência, quando ela desmente uma coisa, ela apresenta outra, que prove melhor aquilo. Ela vai ter que nos oferecer alguma coisa, em lugar da reencarnação, que nos prove melhor o mecanismo da justiça divina. Se ela fizer isso, tranquilo, nós não temos apego à reencarnação não, pessoal. Nós temos apego àquelas questões que explicam os porquês da vida, as questões existenciais, que nos dê uma sustentação à nossa fé. Porque deve ser muito ruim você ficar com uma fé alicerçada numa coisa que não é verdade, né? Deve ser péssimo. Só porque tem que ser daquele jeito, porque é um dogma. Ninguém pode ir contra aquilo. É um artigo de fé, ninguém pode contestar. Ah, isso é muito ruim, acreditar numa coisa que a ciência prova que está errado. Então, nós não corremos esse risco, porque no princípio, nas obras básicas, no livro A Gênese, Kardec deixou isso bem claro. Se provar que a gente está errado, a gente abandona aquilo. Aí alguém pode falar, mas espera aí, a ciência não provou que tem espírito, e nem provou também que tem um mundo espiritual, e vocês acreditam. Nós acreditamos baseado no empirismo científico. O que é o empirismo científico? É o seguinte, a gente acredita por uma questão de dedução, de análise, de conceituação. Por quê? Porque nós não temos ainda tecnologia suficiente para dar comprovação a essa crença. A culpa não é nossa que acreditamos. A culpa, por enquanto, não é bem uma culpa. A falta de condições, melhor dizendo, por enquanto, é da ciência, que não tem ainda tecnologia suficiente para comprovar a realidade do mundo espiritual, a existência do espírito. Então, nós estamos acreditando nisso baseado em análises que nós fazemos na manifestação dos espíritos nas sessões mediúnicas, na materialização dos espíritos usando ectoplasma, nas informações psicografadas nos dando conta da realidade do mundo espiritual, porque ainda não tem instrumentação para fazer essa mensuração. O dia que desenvolver esses equipamentos que possam mensurar, medir, testar e comprovar, ótimo. Está aí a comprovação oficial daquilo que nós acreditávamos baseados no empirismo científico. Se não comprovar, se negar, a gente abandona aquilo. E tem o que, então, em lugar disso? Vai ter que oferecer alguma opção. É assim que funciona o mecanismo da coisa. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos lá. Vamos em frente. Bom, eu trouxe rapidamente aqui, só para ilustrar, as áreas da física. A física é um ramo da ciência que tenta explicar os fenômenos da natureza. Como são tantos fenômenos na natureza, ela foi subdividida
para facilitar o estudo. Então, nós temos, dentro da física clássica, que é a física newtoniana, essa que a gente estuda aí nos bancos escolares, né, no segundo grau, nós temos a mecânica, termologia, ondulatória, óptica, eletromagnetismo. São ramos da física clássica que estudam fenômenos em particular. E dentro da física moderna, que surgiu a partir de Einstein, de Max Planck, nós temos outros estudos, a teoria da relatividade, a física quântica, a mecânica quântica, a energia nuclear, a física das partículas. Então, a física, ela estuda os fenômenos da natureza, e como são tantos fenômenos, ela precisa se especializar. E aí cada físico envereda por um desses caminhos, buscando equacionar todas essas questões que envolvem esses fenômenos naturais. Em relação à física moderna, mais focado um pouquinho para a área quântica, nós gostaríamos de ressaltar essas três figuras, que é o Max Planck, um dos pais da física quântica, o Albert Einstein, um dos pais da física moderna, e o Niels Bohr, um dinamarquês, responsável por pesquisas físicas no campo das partículas subatômicas. Essa fórmula embaixo foi uma fórmula que ficou célebre, né? Uma equação matemática de Einstein, em que ele prova matematicamente a equivalência entre matéria e energia. Aqui nessa fórmula, aparentemente muito simples, né, na sua descrição terminológica, encerra uma coisa muito importante. E igual a mc². Ele provou, isso que é interessante, porque existe a física teórica, né, que é aquela física que a gente fica teorizando como pode acontecer. E aí, da teoria depois, tem que se criar um cálculo matemático, né, uma fórmula que faça com que aquela teoria realmente se comprove. E aí ele conseguiu transformar numa equação matemática essa equivalência entre energia e matéria. Que, em resumo, significaria dizer o seguinte, que a matéria é energia condensada e a energia é a matéria desarticulada. Então, nós estamos com um corpo físico, uma estrutura orgânica, biológica, que é energia, porém ela está condensada. Ela está num nível vibracional em que permita a ação dos nossos sentidos sobre esse nível vibracional. Porque tem formas de energia que nós não percebemos. Ela está desarticulada, ela escapa aos nossos sentidos. Então, a matéria e a energia são apenas formas diferentes de manifestação. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Matéria, energia condensada. Energia, matéria desarticulada. Então, essa equivalência proposta por essa expressão matemática não é uma teoria, pessoal. Não é mais uma teoria. É um fato científico, com uma fórmula matemática para calcular essa equivalência. M é a massa e C é a velocidade da luz elevado ao quadrado. Então, esses três aí são os precursores desse campo de atuação. Bom, mais especificamente, então, vamos falar um pouquinho sobre a física quântica. Essa física, ela é muito interessante, abre possibilidades, vejam bem, pessoal, abre possibilidades para se analisar questões vinculadas ao mundo espiritual. Não é como muita gente tem falado, ela está provando a existência do mundo espiritual, ou está provando... Não. Ela está abrindo possibilidades. Por quê? Porque a física quântica, ela estuda o mundo nas dimensões subatômicas. Dimensões muito pequenas, muito fora da nossa realidade. As leis que regem o comportamento aqui no mundo onde nós estamos, nesse mundo muito pequeno, as leis são diferentes. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se nós medirmos a distância entre essa parede e a outra parede ali, e pegarmos um objeto, um carrinho, por exemplo, e colocarmos esse carrinho com a velocidade constante dessa parede até aquela parede,
a gente calcula certinho o tempo que ele vai gastar para percorrer essa distância. Basta dividir o espaço pela velocidade do carrinho, certo? Tempo é espaço sobre velocidade. Aí eu pego o carrinho, solto ele com velocidade constante, calculou, ele gasta tanto. Certinho. Tudo bem. Só que no mundo quântico, no mundo das partículas muito pequenas, menores que um átomo, as leis não funcionam assim. É tudo muito imprevisível. Todas as mensurações que são feitas, elas não têm muita certeza da repetição. São aleatórias. O comportamento é diferente nesse mundo. Por isso que isso está abrindo uma série de possibilidades. Porque as partículas têm comportamentos imprevisíveis. E isso é que tem assim aguçado a curiosidade dos físicos nesse campo da física quântica. Vamos dar uma pequena pausa. Eu vou passar um pequeno videozinho de um experimento. Esse experimento chama experimento da fenda dupla. Só para os senhores entenderem, mais ou menos, sobre esse mundo interessante das partículas infinitamente pequenas. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez.
Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. Bem, esse videozinho tem aí na internet, é um videozinho bem divulgado, só para a gente ter uma noção de que nesse mundo, no caso das partículas subatômicas, o comportamento ele é inesperado. Um elétron, ao ser analisado, ele se comporta de uma forma. Ao não ser observado, ele se comporta de outra forma diferente. As formas de comportamento são diferentes das formas como ele agiria aqui nessa escala que nós estamos hoje. Então, no mundo quântico, as realidades elas se manifestam de forma diferenciada. Como nós estudamos mundo muito pequeno na física quântica, isso levou, então, os espiritualistas a acreditar que nós estaríamos, então, vendo coisas do mundo espiritual, ou estaríamos adentrando pelo mundo espiritual. Por quê? Porque a física quântica estuda partículas infinitamente pequenas. Então, as pessoas associaram essa pequenez dessa realidade nesse mundo muito pequeno a um mundo que nós também não conseguimos observar a olho nu, que é o mundo espiritual, que é a realidade espiritual. Por isso, tem se falado tanto sobre essa questão. Mas, na verdade, nós temos que entender o seguinte: o espírito, ele é uma centelha, né? Uma chama. Para que ele seja localizado, ele tenha uma individualidade, ele precisa de um corpo, que é o corpo espiritual, que Kardec chamou na doutrina espírita de perispírito, aquilo que está em torno do espírito. E para se manifestar nesse mundo físico, nós temos uma estrutura física, um corpo, num sistema, numa condição vibratória, para que nós possamos estabelecer contato com o mundo material que nos cerca. Vejam que interessante, que no livro dos Espíritos, Kardec chega a chamar os espíritos de imateriais, e os espíritos corrigem ele. Diz que imaterial não é o termo correto para defini-los. Incorpóreo seria o termo correto, porque eles são matéria. Então, os espíritos, por mais estranho que possa soar, que possa parecer, eles são matéria.
porém, é uma matéria num estado vibratório que nós não conseguimos alcançar. É uma matéria quintessenciada, uma quintessência da matéria, numa condição vibratória que os nossos equipamentos, até o momento, não conseguem registrar. Então, por mais que os nossos equipamentos que dispomos hoje possam captar esse mundo subatômico, essas pesquisas com partículas muito pequenas, que não são alcançadas a olho nu, que os nossos sentidos não conseguem captar, mesmo que estejamos nessa condição, nós ainda não estamos na vibração do mundo material. Nós estamos na vibração do mundo material, analisando partículas pequenas, é bem verdade, mas essas partículas não estão no mundo espiritual. Então, a física quântica ela não está com tecnologia ainda suficiente para fazer avaliações e análises dessa realidade do mundo espiritual. Mesmo sendo partículas pequeniníssimas, ainda são partículas do nosso mundo, da nossa dimensão vibratória, e não da dimensão vibratória do mundo espiritual. Então, os espíritos são matéria, sim, são, porém, numa dimensão, numa condição vibratória que escapa aos nossos sentidos e cuja nossa instrumentação, até a presente data, não consegue alcançar. Então, é estranho, muitas vezes, as pessoas dizerem isso, tal experimento da física quântica está mostrando a realidade. Não, não está mostrando nada, por enquanto. Mas é um mundo de possibilidades, Ela é uma física das possibilidades, ela escapou dessa condição muito restrita da física clássica e da física moderna e entrou num campo que até então não se imaginava, onde as leis se comportam de maneira bem diferente. Assim como uma colônia espiritual, nosso lar, por exemplo, ou qualquer outra edificação do mundo espiritual, é feito com matéria, porque para se construir uma colônia dessa, tem que ser matéria. Mas não é matéria nesse nível vibratório que nós estamos aqui hoje. Essa matéria que consegue nos sensibilizar. Para termos uma noção, os nossos sentidos são muito pequenos. A nossa visão, por exemplo, nós só enxergamos entre o infravermelho e o ultravioleta. Só nessa faixa. Só. É onde nossos olhos conseguem alcançar. Os pássaros conseguem enxergar melhor do que nós, veem um mundo mais colorido do que nós. A nossa audição só vai do infrassom até o ultrassom. E a maioria dos animais escutam muito mais do que nós. Nós estamos limitados nisso daí. Então, nossa capacidade de percepção é limitada a essa estrutura vibracional. E os equipamentos que nós temos desenvolvido até então, dentro da física, só está alcançando também o mundo material, por enquanto. Essa matéria utilizada no mundo espiritual para a construção de colônias, de casas, hospitais, escolas, tudo, porque os espíritos dizem que isso aqui é uma cópia infiel do que existe no lado de lá, a matéria usada lá é uma matéria em outro estado vibratório. Outro estado vibratório. Então, por exemplo, nós podemos estar aqui e, paralelo aqui onde nós estamos, nessa estrutura física, ter aqui uma outra edificação no mundo espiritual. Nesse mesmo espaço que nós estamos aqui. Por que não se confrontam? Não se confrontam porque são dimensões diferentes. É como se fosse a teoria aí, muito estudada modernamente, a chamada teoria das cordas, né, dos mundos paralelos. É como se nós tivéssemos aqui um mundo paralelo, que é o mundo espiritual. Mas volto a dizer, pessoal, ainda esses equipamentos que estão sendo usados ainda não estão alcançando esse nível vibratório. Nós não estamos conseguindo ainda medir a característica da estrutura dessa matéria que é usada, por exemplo, na construção de uma colônia dessa, ou de qualquer outra edificação do mundo espiritual. Então, a física quântica abre uma série de possibilidades, muitas possibilidades, muitas. Ela está a caminho de desvendar muitas coisas, nesse aspecto daquilo que nós cremos em termos de realidade espiritual. Crença essa hoje nossa ainda baseada numa estrutura empírica, que é o empirismo científico, baseado em análise, em deduções,
que nós fazemos, porque ainda não temos instrumentação necessária para dar essa comprovação. Então, a física quântica avança a largos passos. Hoje, inclusive, existem muitos congressos ressaltando a importância da física quântica, vão muitos espiritualistas, inclusive, muitos físicos quânticos são espiritualistas, são deístas, acreditam em Deus, ao contrário do que muitas pessoas dizem que os físicos são ateus, né? Não acreditam em Deus, sem problema nenhum. Para nós, os espíritas, acreditar ou não em Deus, tranquilo, sem problema. O que vale é o indivíduo, o ser humano. Deus não está nem aí para isso, se nós acreditamos nele ou não acreditamos. O que importa é como nós nos conduzimos, o que nós fazemos, o que nós pensamos. Ele não está nem aí se nós acreditamos ou deixamos de acreditar. E as pessoas têm essa coisa. Eu já falei, falo isso de público, se não fosse a reencarnação, eu seria ateu. De carteirinha. De carteirinha. E não tenho medo de falar isso. Eu só acredito em Deus por causa da reencarnação. Sem a reencarnação, e se a ciência provar que a reencarnação não existe, eu quero que ela me dê uma coisa que explique melhor então do que a reencarnação, para eu continuar sendo deísta. Senão eu não acredito também. E os ateus são inteligentíssimos, são pessoas sensatas, muitos, inclusive, mais caridosos do que nós, os cristãos, os deístas. E com uma coisa muito interessante, fazem sem esperar retribuição, o que nós cristãos não sabemos fazer. A gente sempre espera uma retribuição. Já pensaram nisso? A gente sempre faz alguma coisa esperando uma retribuiçãozinha, seja na atual existência ou na próxima, do tipo assim, bom, eu vou fazer isso, quem sabe quando eu desencarnar eu vou para o nosso lar, né? De repente, né? Vem Bezerra de Menezes me receber. Então a gente sempre faz isso. O ateu não, o ateu, quando ele faz caridade, ele não pensa nisso, porque ele não acredita em nada. Ele faz porque ele quer fazer. Ele não está esperando retribuição de Deus, de nada, ele não acredita. Então ele faz, como nós sabemos, não vou citar o nome aqui, mas vocês sabem muito bem, tem exemplos aí mundiais de ateus que doam grande parte das fortunas deles para ajudar obras socorristas pelo mundo afora. E são ateus. Mas por que eles fazem? Eles não querem retribuição? Não. É muito mais bonito e muito mais sincero do que quando nós fazemos esperando retribuição. Então, não importa. Aí as pessoas acham que porque tem muitos físicos ateístas, eles estão tentando não provar a existência de Deus. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Se provar, eles se tornam deístas. Só que são físicos. Precisa do critério, da lógica, do raciocínio. Para que um fenômeno seja considerado um fenômeno científico, ele tem que se repetir sempre nas mesmas condições. Por isso que os fenômenos mediúnicos são difíceis de serem comprovados cientificamente. Se eu falasse com o Virgílio assim, Virgílio, avisa o pessoal lá que durante a minha palestra vai ter lá vários espíritos que vão se tornar visíveis, vão materializar, vão levantar objetos, essa coisa toda. Isso aqui estava entupido, não tinha que me mandar fechar a rua, de tanta gente que ia ver. Pois bem, há garantia de que isso poderia acontecer? Não há. Não há. Os espíritos poderiam simplesmente dizer assim, eu não vou, ele falou que nós vamos, eu não vou não. E aí eu fico aqui, de carão, sem acontecer nenhum fenômeno nem nada. Como aconteceu recentemente lá no Nordeste, num local onde uma pessoa que dizia receber mensagens psicografadas de tudo quanto era espírito, lotou lá o lugar e não conseguiu psicografar nenhuma frase. Foi uma decepção. Por quê? Está lidando com seres que têm vontade própria. Ninguém foi dar a mensagem. E aí? Todo mundo esperando. Cheio de gente lá, com gente desencarnada, desejoso de receber uma mensagenzinha, e não foi. Então, os físicos, eles usam critérios, e nem todos são ateístas, muitos são deístas. Em muitos congressos tem espiritualistas falando de física quântica e tal. Então, nós temos que analisar com bastante cuidado e entender que ainda ela não faz a comprovação do mundo espiritual, ainda não está provando a existência do espírito, mas é uma física que abre muitas possibilidades. E o espiritismo, por não ter dogmas nem artigos de fé, e está aliado aos conceitos científicos, consegue estabelecer tranquilamente essa união, ou como chamou o Virgílio no título da palestra, esse casamento
com a religião. E nós precisamos disso. Precisamos. Porque eu, particularmente, não quero correr o risco de acreditar numa coisa e a ciência vem e fala que está errado e eu ficar acreditando naquilo porque a doutrina espírita diz que tem que acreditar. De maneira alguma. Se provar que eu estou errado e que a doutrina espírita errou naquilo, abandono imediatamente. Isso nos dá uma segurança enorme em relação à nossa crença. Nós não vamos ficar à margem do progresso científico e tecnológico. Agora, acima de tudo, companheiros, acima de tudo, mesmo que nós não tenhamos comprovação a curto prazo das questões da espiritualidade por conta da ciência oficial, o que importa mesmo é nós envidarmos esforços para nós nos melhorarmos a cada dia, sem autopunição, sem autocobrança. Usarmos todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos possíveis, dentro do nosso alcance, para a gente ir produzindo essa reforma interior a cada momento. Hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, caí aqui, levanto de novo, errei, calma, é assim mesmo. Nós não vamos sair daqui perfeitos. Nós não vamos deixar o planeta Terra na escala de 100% de aproveitamento. Não vamos. Então, vamos caminhar tranquilamente em relação a isso. Porque o que temos visto é muita autocobrança, muita autopunição, uma exigência descabida de nós mesmos, numa situação e numa realidade que não precisa. Vamos fazendo o que dá para fazer. A gente sabe que tem que se melhorar? A gente sabe. Então, vamos fazendo, dentro das nossas possibilidades. E vamos viver com alegria o máximo possível que o mundo pode nos oferecer, desde que isso não atrapalhe a vida do nosso semelhante. A mensagem principal da doutrina espírita, dentro desses 3 pilares, é essa. É a gente se conduzir, aproveitar essa existência maravilhosa, para que nós possamos, quando sair, olhar para trás e dizer, poxa, dei uma melhorada, tive um aproveitamento. Não foi 100%, mas não daria para ser. Realmente não dá, porque é pouco espaço de tempo numa existência para a gente resolver todas as pendências que nós temos. É muita dívida que nós carregamos, pessoal. Não é pouco. A nossa contabilidade anda no vermelho há muito tempo. Muito tempo. Então não dá tempo, não vai dar conta mesmo. Agora dá para a gente fazer o máximo possível. Dá. A gente não sabe quando a gente vai, então a gente vai aproveitando esse dia como se fosse o último. Eu não sei, de repente eu vou voltar para Linhares aí agora, e pode acontecer um acidente, eu vou embora. E aí? Pode, não pode? Pode. Ninguém está. A pessoa está normal aqui, daqui a pouco o senhor diz, fulano estava lá na casa espírita, infartou, fulminante. Bom, já que a gente não sabe, então vamos aproveitar cada segundo, o máximo que nós pudermos, desde que isso não prejudique a ninguém, nem a nós mesmos. E aí vamos fazendo o que dá para ser feito. Então, todo o conhecimento científico, filosófico e religioso, se ficar só na nossa cabeça, ele tem que descer para as nossas atitudes, né? Coração, e botar isso em prática na pauta do nosso comportamento diário. Quando chegar um momento em que a tecnologia conseguir, o caminho talvez seja pelo mundo quântico, pela física quântica, adentrar nesse espaço aí, nesse mundo, o que nós vamos fazer? Continuar a fazer o que nós sempre fazemos, porque nós já acreditávamos nisso. Estávamos esperando apenas uma comprovação. Só isso. Então, para nós, a gente não precisa ficar assim naquela expectativa. E se vai? Não tem problema. Não tem. Vamos usar esses conhecimentos que nós temos, que nós adquirimos dia a dia, para colocar no campo das nossas realizações. E sair da teorização e entrar um pouquinho no campo da prática. Cada um dentro das suas possibilidades. Cada um dentro das suas condições. Eu quero agradecer, então, a paciência de todos e
Tomara que esse casamento não termine em divórcio, né? Para que nós possamos ter cada vez mais esperança em dias melhores. Virgílio, obrigado pela lembrança do nosso nome. Hoje estamos sendo abençoados aí com essa chuva, né? Maravilhosa, tão esperada. Nós estamos numa situação realmente muito crítica no estado, né? Esse problema hídrico, mas graças a Deus aí está chegando, vai molhar um pouquinho. Os produtores rurais, né? Vão sorrir agora de orelha a orelha, né? Que estão precisando muito realmente. Que Deus abençoe cada família aqui representada, que tenhamos um domingo maravilhoso, no início de mais um mês, e vamos em frente, até que alguém grite o número da nossa senha e a gente vai embora. Enquanto isso não acontecer, vamos aproveitar cada dia da nossa existência. Obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós.